Quando o sol começou a iluminar o quarto, levantei devagar e fui até o corredor. Não sei o que esperava encontrar, mas eu precisava ver o quarto ao lado com meus próprios olhos. E ali estava a porta entreaberta, como se me convidasse a entrar. Eu fiquei parado diante daquela porta entreaberta, com o coração disparado, tentando decidir se entrava ou não. A parte mais racional de mim dizia para me afastar, para não me meter no que quer que estivesse acontecendo ali. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade mórbida me puxava, como se eu precisasse entender o que estava me atormentando. Empurrei a porta com cuidado, e ela abriu com um rangido baixo, que ecoou pelo corredor vazio. O quarto estava escuro, mas dava para ver o básico. Cama feita, um abajur antigo ao lado, um quadro meio torto na parede. O quarto parecia exatamente como o meu, mas havia uma atmosfera pesada, densa, como se o ar estivesse carregado. Quando dei um passo para dentro, o cheiro me atingiu. Algo entre mofo e algo mais forte, que não consegui identificar, mas que me deixou enjoado. A primeira coisa que notei foram as marcas de arranhões na parede, do lado esquerdo do quarto, bem perto da cama. Era uma série de marcas paralelas, como se alguém tivesse passado as unhas ali repetidamente, tentando, sei lá, abrir a parede. Aquilo fez um calafrio subir pela espinha. Aproximei-me mais para ver melhor e reparei que as marcas não estavam só na parede, mas também no chão e até nos pés da cama, como se houvesse uma tentativa de sair dali, de rasgar o próprio ambiente. Foi então que ouvi um barulho, um sussurro abafado, como se alguém estivesse falando baixo, mas sem formar palavras de verdade. Vinha do banheiro. Naquele ponto, tudo o que eu queria era sair correndo, mas alguma coisa me mantinha preso, uma espécie de fascinação horrorizada. Caminhei em direção ao banheiro, empurrando a porta lentamente. O espelho estava embaçado, e era estranho, porque fazia frio, mas não havia nada no ar que justificasse aquele vapor. De repente, a porta do quarto se fechou atrás de mim com um estrondo. Virei na hora, com o coração na boca, mas não havia ninguém. Respirei fundo, tentando manter a calma, e comecei a andar em direção à porta para sair dali. Mas foi então que a ouvi. Era uma voz baixa, quase um sussurro, mas perfeitamente clara. Alguém chamava meu nome, devagar, como se quisesse me atrair. Fiquei paralisado. A voz vinha do corredor, mas o quarto parecia tão sombrio que eu mal conseguia enxergar a porta. A cada vez que a voz repetia meu nome, ela parecia mais próxima, mais insistente, como se estivesse tentando me convencer de alguma coisa. Meus pés estavam colados ao chão, mas a razão gritava para eu sair dali. Com um esforço, dei um passo, depois outro, até que finalmente consegui chegar à porta. Quando saí do quarto, o corredor estava vazio, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e fiquei sentado na cama, sem coragem de me mover. Passei o resto da madrugada acordado, ouvindo cada mínimo som, sentindo cada mínima vibração, esperando que a voz voltasse. De manhã, enquanto arrumava minhas coisas para ir embora, notei uma coisa que me fez estremecer. Havia uma marca de mão na parte de dentro da porta do meu quarto, exatamente igual àquela que eu havia encontrado no quarto ao lado, só que mais borrada, como se alguém tivesse tentado entrar. O último golpe veio quando eu entreguei a chave na recepção. O atendente me olhou de um jeito estranho e perguntou, com a voz mais baixa, quase como se tivesse medo de que alguém escutasse: "Você teve uma noite tranquila?" Eu balancei a cabeça, tentando não dar muita atenção, mas ele continuou, parecendo incerto se deveria falar mais. Finalmente ele murmurou: "O último hóspede daquele quarto também mencionou ouvir coisas, mas ele... Bem, ele nunca chegou a fazer o check-out."